Sim, minha amiga? Eu tenho uma dúvida, pastor. Na Bahia, principalmente, a gente consegue ver um sincretismo religioso que faz parte da nossa rotina, né? Então, os orixás estão misturados com a igreja e, enfim, tem a cultura africana, o candomblé. E eu queria saber que, assim, a salvação unicamente é por Jesus, ou seja, tirar da questão da ignorância, de que não o conhece, que Deus vai julgar de acordo com a sua luz. Mas a pessoa que conhece o Evangelho, teve conhecimento da vinda de Jesus, da sua morte na cruz, a salvação dela está unicamente relacionada à aceitação de Jesus como seu único Salvador? Ou existe a possibilidade dela, sim, acreditar em Jesus, como muitas outras religiões acreditam, mas o colocam num plano meio que secundário. Elas continuam adorando a outros deuses, praticando outras doutrinas e ainda assim vão ser salvas. É um pouco complicado assim para entender. O Brasil é um país de sincretismo religioso, mas a Bíblia não é sincrética. Ela apresenta apenas a Jesus Cristo como o único Salvador. Só existe salvação nele. Então, Todos os mesmo quem conceitos, pratique boas obras e acredite em Jesus, mas que faça outras coisas que o neguem como único filho e único salvador, então ele é não como existe perdido. esperança de salvação. Nada do que o sincretismo religioso apresente que esteja fora da Bíblia deve ter valor para nós. E o grande problema do Brasil é justamente esse. A gente tem uma cultura religiosa totalmente extra-bíblica. É uma cultura extra-bíblica. Se ensinam centenas e milhares de coisas que nada tem a ver com a Bíblia. Com todo respeito a vocês, com todo respeito a você, telespectador, em nome da verdade da Bíblia, o que tem que ser dito aqui é o seguinte: não importa quem você seja, não importa o seu credo, a sua fé e a sua religião. Ouça com atenção. Se aquilo que você acredita não está solidamente fundada nesse livro, não tem valor algum. Você está no caminho errado. Porque só esse livro é a luz que nos ilumina e nos aponta o caminho da vida eterna. Então, se a sua cultura religiosa tem outras origens que não é a Bíblia, se a verdade que você aprendeu, se os conceitos que você tem, se a sua cosmovisão foi formada com outros escritos, não importam quais sejam, mas que não é a Bíblia, você está num caminho muito perigoso. Então há um conselho para você. Volta para a Bíblia e deixa que a Bíblia seja a única norma na sua vida. Se você não fizer isso, você corre risco de perder a sua vida eterna. Daniele, essa é a grande verdade. O Brasil tem uma cultura religiosa extra-bíblica e que biblicamente não tem nenhum valor. Nós devíamos, então, abrir mão de tudo isso, nos despirmos de todos esses conceitos e perguntar apenas para a Bíblia assim: o que é a verdade? Qual é o caminho da salvação? E ela vai responder. Adonai? Pastor, eu aprendi que quando uma pessoa morre, alguém morre, né? Se ela morre no bem, fazendo bem, sendo uma boa pessoa, vai para o céu. Ou, se ela é má, uma pessoa má, ou ela vai direto para o inferno, né? Ou ela passa um tempinho no purgatório, né? Para se purificar, vamos dizer assim. O purgatório, ele tem alguma base bíblica, pastor? Ele é citado na Bíblia? É dito alguma coisa sobre ele? A teoria do purgatório que existe hoje, essas três dimensões, céu, terra e inferno, elas provêm muito mais da alegoria do que da Bíblia. A Bíblia não tem menção ao purgatório. Essa palavra não existe na Bíblia. Mas você vai encontrar esse conceito, por exemplo, na obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. Ele vai falar sobre esses três níveis. Então você hoje tem dentro da religião muito da filosofia, muito da tradição e pouco da Bíblia. É o que eu disse para Daniele. Essa cultura extra-bíblica. Uma cultura religiosa extra-bíblica. Se você faz o bem e vai para o céu, você está ensinando salvação pelas obras? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia só ensina que o pecador só se salva por exercer fé no Cristo.
Porque só Cristo viveu uma vida sem pecado. Só Ele nunca pecou. E quando Ele morre sem nunca ter pecado, Ele morre uma morte que Ele não merecia. E por que Ele morreu? Porque era a sua morte. Era a minha morte. Então Ele veio para pagar o preço do pecado de Adão. E se o preço de Adão e o nosso é a morte, eu pago. É por isso que você não precisa morrer. Sim, amiga. Não, é que tudo isso me fez pensar, não é justo com Cristo. Claro que não. Então, não entendi. Não é justo com Ele. Mas aí que está, o Evangelho é isso. Isso é a graça. O justo morre para que o pecador viva. Adriano? Na Bíblia tem um versículo que diz que no final dos tempos surgirão falsos profetas, avarentos, amantes de si mesmos e por aí vai. Podemos afirmar que já estamos nessa época? Claro. E quem é o falso profeta? Todo aquele que ensina e prega o que não está na Bíblia. Porque na realidade ele está desviando as pessoas da verdade, ao invés de apontar o caminho. Por exemplo, você querer ensinar que a pessoa é salva pelas boas obras que pratica. Isso é tentar o impossível. Você pode fazer caridade uma vida inteira? E como você vai justificar os seus pecados? Você não pode. Então nós dependemos exclusivamente de alguém. E esse alguém já fez por você e por mim o que precisava. O que ele fez? Ele viveu uma vida sem pecado. E ele morreu uma morte expiatória. Você entende como Deus resolveu o problema do pecado? É por isso que João escreveu assim, na sua primeira carta, no capítulo 5. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está em quem? No seu Filho. E no verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É claro o Evangelho. E qual é a proposta do Evangelho? Cristo é o segundo Adão. Mas é isso que Paulo ensina em Romanos 5. Paulo diz em Romanos 5 que Cristo é o segundo Adão. E se por um homem, diz Paulo, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Mas através da justiça de um só, todos se tornaram justos. Então Adão falhou, Cristo venceu. Adão nos condenou à morte eterna. Cristo nos deu uma segunda chance de salvação. Não há salvação fora de Jesus Cristo. É por isso que Atos 4, 11, 12 diz, abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos.